Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Podemos acreditar em milagres que vemos em algumas igrejas por aí? Você vê pela televisão, pela internet. Testemunhos de milagres é a maior forma que algumas igrejas usam para atrair pessoas. Onde muitos milagres destes que vemos na TV por aí são combinados. Veja você pela TV, na Igreja Universal, os testemunhos deles casamento bem-sucedido que estava arruinado e agora arrumou, vida financeira ruim, agora ficou boa, era empregado e virou patrão, tinha depressão, agora está curado, é só coisa assim. E já na Igreja da Graça, é sempre assim, entrei aqui com uma dor na nuca e agora passou. Entrei aqui com uma dor nas costas e agora passou. Entrei aqui com uma dor no pescoço e agora passou. Ou seja, a pessoa já entra lá com dor e sara. Eu vi no TikTok um vídeo onde a mesma pessoa contando o mesmo testemunho em cultos diferentes, que entrou lá dentro com aquela dor e passou. Eu vi também outro vídeo também, lá na Igreja da Graça, do R.R. Soares, um homem dando vários testemunhos em cultos diferentes. Uma mulher dando testemunho em vários cultos diferentes e com milagres repetidos, que já entrou lá assim. Isso mostra que é combinado. É muito estranho a pessoa entrar lá com dor todo culto. Os milagres nos tempos de Cristo, dos apóstolos, eram mortos ressuscitando, cegos enxergando, mudo falando, aleijado andando. E aqueles milagres que não são combinados não significa que seja de Deus. O diabo também faz milagre. Hoje você vai aprender neste vídeo aqui como identificar sinais do diabo se passando por Deus. Deixando claro que eu acredito em milagres e sinais. Eu sou pentecostal e creio em milagres, mas nem tudo é de Deus. A maioria das pessoas gostam de sinais. Quando elas sabem que tem um profeta revelando em tal igreja e fazendo sinais, elas vão lá. Veja no YouTube, canais de profecias têm muita audiência. Existem duas forças espirituais que atuam no mundo, Deus e o diabo. Tudo que é sobrenatural ou é Deus ou é o diabo. Isso inclui tanto milagres como manifestações espirituais, como algumas que vemos em algumas igrejas pela internet por aí, pessoas caindo, pessoas sendo sopradas e caem. Preste bem atenção. O anticristo na grande tribulação convencerá o povo a segui-lo através de sinais que ele vai fazer. Na verdade, a operação será do diabo. O anticristo será seu instrumento, o instrumento usado pelo diabo. Da mesma forma, os falsos profetas dos dias atuais são instrumentos do diabo para levar as pessoas ao engano. Ninguém deve crer que tal pastor ou tal igreja seja de Deus só porque realiza sinais, porque sinais o diabo também faz. É pelos seus frutos que se identifica uma pessoa como sendo de Deus. Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Seus frutos, bem como também pela sua doutrina, por aquilo que ele ensina na sua igreja. Qual é a doutrina da sua igreja? Eu conheci 2 pastores em Curitiba que eram espiritualistas. Não sei se eram pai de santo também ou não. Eles eram espiritualistas, eu vou dizer assim, e pastor ao mesmo tempo. Um certo tarólogo aqui em Curitiba, ele veio do Rio Grande do Sul como missionário há cerca de uns 25 anos atrás. Daí ele tinha uma igreja onde expulsava demônios e tudo mais. Na frente da igreja estava escrito curas e libertações. Essa igreja ficava a cerca de uns 4 quilômetros da minha casa. Então este tarólogo no bairro, ele era
missionário. E no centro da cidade, ele era tarólogo. Depois ele deixou a igreja de lado e assumiu a sua verdadeira identidade. E também conheci outro pastor em uma igreja no centro da cidade. Ele era pastor. E ele era espiritualista, próximo dali, e consultava pessoa por pessoa. E ele adivinhava a vida da pessoa. E recentemente eu vi ele na internet, ele tem uma igreja aqui em Curitiba. Pastor e adivinhador e tarólogo, pai de santo, sei lá o que é, tudo ao mesmo tempo. Uma pessoa, ela pode ser usada por Deus e não ser salva. Veja alguns exemplos. Balaão, ele já estava fora da comunhão com Deus quando profetizou a estrela que os magos seguiram quando Jesus nasceu. Em Números 24, verso 2, se eu não estou enganado, lá diz que o Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele lançou uma profecia. O Espírito Santo veio sobre Balaão, não confirmando ele como profeta, mas para cumprimento de propósitos. Para cumprimento de propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo pessoas que não têm comunhão com Deus. É algo independente da salvação. O profeta Isaías profetizou 5 capítulos e se converteu no 6º. O rei Ciro foi escolhido por Deus antes de nascer para libertar Israel do cativeiro, mesmo sem ser servo de Deus. Deus o chamou de meu ungido. Me parece que está em Isaías 45, se eu não estou enganado. Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Veja que Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. Ou seja, as pessoas vão se justificar quando souberem que serão condenadas. Muitos dirão: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não curamos enfermos, não fizemos maravilhas. Então Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, pessoas que em nome de Jesus fizeram maravilhas, expulsaram demônios, curaram doentes, mas não serão salvas. Então a salvação é algo independente. Para cumprimento de propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa, até um falso profeta. Então você não pode julgar uma pessoa ou uma igreja como sendo de Deus só porque faz sinais. Então fica claro, sinais pode ser de Deus mesmo que seja numa igreja que não tenha comunhão com Deus, mas a pessoa está pedindo para Deus. Então ela pode ser alcançada pela fé dela. Também não podemos sair por aí dizendo que tudo que acontece por aí é o diabo. Também não, né? João disse: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, você não deve crer em todo espírito, em tudo que você vê, porque muitos falsos profetas estão atuando, como já atuavam naquele tempo e continuam atuando nos dias atuais. E conforme o tempo se aproxima do fim, Jesus disse que haveria muitos falsos profetas. Então o aumento de falsos profetas é algo normal para os tempos do fim. Então não identifique ninguém como sendo homem de Deus só por causa de sinais, mas pela sua doutrina ou pela sua conduta. Ainda que sinais sejam de Deus, mas também não identifique esse homem como sendo de Deus ou nem a sua igreja. A pessoa pode alcançar algo pela fé, né? E não garante a salvação tanto de quem está recebendo milagre quanto daquele que está operando o milagre, né? Não significa que essa pessoa seja salva. É isso aí, então. Se você gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.